Neide Lopes de Souza e, como membro da mantenedora do Centro Universitário de Paulínia, Unifacp, eu quero saudar a todos os participantes dessa Semana Jurídica e, em especial, o Dr. Guilherme Melo, que é o secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura de Paulínia, bem como o Dr. Dauro de Oliveira Machado, presidente da OAB de Paulínia. Nessa oportunidade, também como pró-reitora de graduação da Unifacp, eu quero aclamar e agradecer a todos que, com carinho, se dedicaram à organização deste evento. Também manifesto aqui a minha alegria em receber todos os participantes, na certeza de que farão reflexões importantes e proveitosas a respeito dos temas que serão aqui abordados. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui, presente, para falar para vocês na noite de hoje. Eu me chamo Lucas Germano, sou advogado em Piracicaba, sou professor, com mestrado pela Unimep. Estou vinculado aí a algumas organizações voltadas para o ensino e hoje fui convidado para falar um pouco de vocês sobre as relações negociais em tempos de pandemia, né, mais voltado para a parte de direito civil. Gostaria de, antes de adentrar no assunto, parabenizar os organizadores, Dr. Guilherme Melo Graça, Dr. Roberto, Dr. Dauro Machado, justamente pela oportunidade, mas também por criarem essa iniciativa de trazerem um diálogo construtivo, né? Foi um subtema que eu achei muito interessante, achei muito atual, né, e presente nessa discussão que devemos ter, porque a relação entre direito e a pandemia que estamos vivendo, ela necessita justamente desses diálogos construtivos. Porque nós sabemos que um momento em que nenhum de nós viveu anteriormente, a sociedade brasileira não sabia o que é enfrentar uma pandemia aí de nível mundial. E são essas iniciativas que trazem justamente uma oportunidade de chegarmos a soluções tão necessárias neste momento. Então sabemos que a pandemia traz consigo não somente situações novas, mas também situações difíceis, né? Que atingem aí todos os ramos, seja do direito, mas também das relações sociais como um todo, principalmente na área da saúde, mas também na saúde mental, porque sabemos que o isolamento social, esse distanciamento social, ele traz essas consequências também para os relacionamentos, para a mente humana, né? Sabemos que a depressão, que já é considerado o mal do século, aumentou muito por conta dessas restrições e ainda muitos desafios serão enfrentados até o fim dessa pandemia. Mas temos a certeza de que estamos chegando ao fim, né? Temos a esperança de que isso está chegando ao fim, mas sabemos que sairemos mais fortes disso e justamente devemos buscar esses diálogos construtivos, essas formas de enfrentamento, que são esses estudos que estamos fazendo, essa atualização jurídica, mas principalmente esse debate, né? Essa troca de ideias para chegarmos a soluções viáveis. Então, antes de iniciar de fato no tema da noite, em que eu fiquei incumbido de trazer para vocês essas atualizações, essas mudanças principais em relação ao direito civil, eu gostaria de deixar registrado que merecem o nosso apoio, merece o nosso elogio aí para os organizadores do evento, porque estão trazendo, além de ser um tema atual, tão necessário para as nossas discussões, fizeram questão de dar esse enfoque, de trazer um diálogo entre as fontes, entre as diversas fontes, né? Entre os especialistas da noite de hoje, da noite de amanhã, que certamente contribuirão
para chegarmos a soluções mais necessárias para o enfrentamento da pandemia. Tá bom? Gostaria então de deixar registrado, agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade de falar aos senhores e às senhoras e espero corresponder aí às expectativas de todos para que possam sair um pouco mais enriquecidos da noite de hoje em relação ao direito civil, às relações negociais nesses tempos de pandemia, quais foram principalmente no que tange às novidades, as alterações legislativas e as opções que o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário estão se utilizando para trazerem soluções aos conflitos que surgiram. Eu vou fazer um pequeno repasse histórico, conceitual ao direito civil, mesmo porque faz parte já de cursos que eu aplico, em que eu busco trazer aos meus alunos essa importância da visão do direito civil, do Código Civil, de maneira também constitucional, né? Sabemos que a solução para esses cases difíceis vão estar justamente nesse diálogo das fontes, nessa visão constitucional do direito civil. Então eu vou trazer um pouco desse material para que a gente possa chegar de fato nas principais alterações normativas, na tarefa do legislador, tanto originário quanto o legislador incumbido aí de tratar dessas situações novas, situações temporárias, e ao final compreender também qual foi o raciocínio do legislador e qual está sendo a interpretação dos magistrados para lidar com as alterações nas relações negociais. Então, entrando aí no tema da noite, eu gostaria de tratar um pouco da parte geral do Código Civil, no que tange aos princípios que inspiraram, né? Porque vocês muito bem sabem que o código anterior é o Código de 1916, e ele era um código que trazia uma valorização ao indivíduo, né? Em detrimento da sociedade como um todo, ao coletivismo. E a novidade justamente do Código Civil de 2002 foi justamente inspirar-se nesses princípios que dão mais valor à coletividade, à socialidade, do que ao indivíduo, né? Então, 3 princípios inspiradores vão trazer essa principal mudança na visão do Código Civil, na visão do direito civil como um todo, para a gente também compreender como estão sendo adotadas as soluções para as relações negociais em meio à pandemia. Qual é o meu objetivo ao trazer para os senhores hoje, as senhoras e os senhores hoje aqui, essa parte geral, essa revisão histórica? Porque para a gente entender as medidas que foram utilizadas para combater as desigualdades, vamos dizer, o desequilíbrio contratual em meio à pandemia, foi justamente essa mesma inspiração do Código Civil de 2002. Então, primeiro princípio da eticidade, né, em que houve um afastamento do tecnicismo do direito romano, aquela valorização das formalidades, para focar mais nos valores éticos, né? Então, esse princípio da eticidade vocês vão utilizar a todo momento, seja na argumentação para o convencimento do magistrado, seja você como magistrado para decidir, no caso concreto, qual a melhor solução, a solução mais justa, seja o legislador no momento da elaboração da norma, em que ele vai buscar, num eventual conflito entre normas de mesma hierarquia, como que o magistrado vai conseguir aplicar a ponderação de valores para fazer valer um princípio sobre outro. Então, à medida que a gente analisa todos esses conceitos, sejam eles buscados no Código Civil, sejam eles buscados na Constituição, nós percebemos que essa valorização do social, essa valorização da ética, da boa-fé, ela vai ser uma constante no Código Civil, no direito civil como um todo, aí na aplicação do Código Civil para o caso concreto, mas também na inspiração do legislador. Então, primeiro princípio que eu gostaria de destacar é o princípio da eticidade, em que vocês vão poder observar em diversos dispositivos do Código Civil a valorização da boa-fé objetiva, a conceituação do abuso de direito no artigo 187, a
a, a necessidade de se observar a boa-fé contratual no artigo 422. Então, em vários dispositivos, nós percebemos o princípio da eticidade e que também devemos levá-lo em consideração para enxergarmos as soluções hoje no enfrentamento da pandemia. Outro princípio importante, socialidade, que é justamente o que eu já tratei, que é a superação do caráter individualista, né? Então, seja no direito de família, de sucessões, nos contratos, na propriedade, na posse, na responsabilidade civil, em todos esses institutos, nós percebemos a intenção do legislador em destacar a socialidade, né? Superar o caráter individualista e trazer um caráter mais social, em que a norma, mas não somente a norma, os contratos, os princípios nas relações devem observar justamente a sociedade como um todo e não a supervalorização somente do indivíduo, como era no direito romano, como era no Código Napoleônico, que inspirou o Código Civil de 1916. Alguns artigos em que podemos perceber, né, esse princípio da socialidade, o artigo 1228, no seu parágrafo 1º, que vai trazer justamente a função social da propriedade. Não vou me adentrar ao tema, mas os senhores e as senhoras sabem que a função social da propriedade ali na usucapião, no exercício da sua propriedade, ela tem que observar essa função, né, sob pena aí de sofrer limitações, e aí também entramos naquela discussão das limitações de direitos considerados fundamentais. O direito de propriedade é um direito fundamental, mas nós sabemos, né, aqueles estudiosos do direito sabem que os direitos fundamentais não são absolutos, podem sofrer algumas limitações, e esse é um exemplo, né? A propriedade sofre limitação pela função social. Função social dos contratos também, no artigo 421. Então, mais um princípio que vocês vão observar em diversos dispositivos do Código Civil. O último princípio que eu gostaria de dar ênfase nessa pequena palestra que eu darei hoje para vocês é o princípio da operabilidade, que é justamente a simplicidade na interpretação e na aplicação dos institutos, buscando aí uma efetividade ou uma concretude, né? Qual a importância desse princípio para o Código Civil de 2002? É justamente aquele abandono do formalismo exacerbado, né? Aquele exagero em se buscar o cumprimento efetivo da norma, sem se preocupar com a concretude desse princípio no caso concreto, a justiça no caso concreto, não é? Então, os estudiosos do direito civil sabem que o legislador deixou de forma proposital as chamadas cláusulas gerais, né, que são chamadas janelas abertas deixadas pelo legislador, justamente para que o juiz possa preencher essas lacunas, essas janelas abertas, digamos, para dar maior justiça no caso concreto. Então o legislador deixou de forma proposital para que o juiz pudesse, dialogando com as fontes, interpretando a norma jurídica, trazendo aí um exercício, né, de interpretação, de preenchimento, para que a norma jurídica tenha uma aplicabilidade mais perfeita quando diante de um caso concreto, quando diante de um conflito entre normas ou entre princípios de mesma estatura constitucional. Então, por que, mais uma vez, eu trago isso para vocês, para a gente dar essa revisitação histórica e conceitual? Porque vocês vão perceber, quando eu chegar nas medidas provisórias tomadas pelo presidente da República, nas medidas legislativas através dos projetos de lei e na conversão das MPs também em leis, como a gente vai ver, justamente esses princípios foram considerados. E a sua aplicação também foi considerada para vetar alguma parte, manter outras, justamente para se buscar a aplicação desses princípios que a gente viu, mas principalmente alcançar a justiça no caso concreto, tá? Antes de adentrar de fato em quais medidas foram essas, mesmo porque o tempo que me foi disponibilizado ele não me permite aprofundar, só vou trazer mais uma conceituação doutrinária para a gente entender essa visão
que precisaremos ter daqui para frente, tanto como advogados, no momento de interpretar o caso concreto que nos chega através do cliente, quanto pelo juiz, que vai analisar a argumentação dos advogados para chegar numa decisão, nós precisamos entender a teoria tridimensional do direito, que é trazida pelo Miguel Reale. Por quê? Vou trazer de uma forma bem simples, para também não deixar a exposição maçante, mas é no sentido de vocês entenderem aquela definição de fato, valor e norma tem muita aplicabilidade e presença quando vemos a necessidade de buscar uma solução nessa época da pandemia. Por quê? O juiz, quando preenche essa lacuna deixada, essa janela aberta, cláusula geral deixada, vocês precisam, como advogados, enxergar o juiz também com seus valores, analisando ali o meio social, cultural do magistrado, mas também os fatos, que é a história do processo, dos institutos que estão relacionados naquele processo, dos institutos relacionados entre as partes e o próprio julgador, e também a norma, que é a própria experiência do juiz ali na aplicação do direito. É a reunião do fato e do valor para aplicar a norma que está prevista no ordenamento. Eu trouxe aqui uma frase do Flávio Tartucci que demonstra bem a necessidade de termos esse exercício. O Flávio Tartucci vai dizer: devemos ser juristas, e aí é o ponto de vista das normas, conhecer a norma, sociólogos, porque aí precisaremos analisar os fatos, qual o fato que está circundando aquela ocorrência, aquele sinistro, aquele problema que surgiu na relação jurídica, e também filósofos, porque aí entramos na parte do valor. Então você percebe que nessa frase do Tartucci está envolvendo o valor, o fato e a norma. O aplicador do direito, seja ele o jurista, seja ele o magistrado, o advogado, ou o próprio pensador do direito, ele precisa ser jurista no ponto de vista das normas, sociólogo na análise dos fatos e filosófico também sob o prisma dos valores. Esse valor também, ele precisa dessa análise nesses três aspectos. Por quê? Isso tudo vai formar a interdisciplinariedade do jurista. O operador do direito, ele tem essa função também. Ele tem essa formação, precisa ter essa formação para evitar as chamadas aberrações jurídicas. Então, olha a importância de vocês estarem buscando o estudo, a atualização jurídica, estarem buscando pensar o direito nesse momento de pandemia, em que todos estão ali muitas vezes isolados dentro de casa, alguns estão sem trabalho, outros estão trabalhando, fazendo home office, ou buscando meios alternativos, Outros que têm condições estão buscando o estudo. Olha a importância dessa atualização, porque ao pensar o direito, vocês melhoram a sua formação, não só jurídica, mas também filosófica, a sua formação de valores, e isso vai auxiliar você na sua carreira, no exercício do seu labor, não é? Seja advogado, seja magistrado ou tantos outros profissionais na área do direito, e também aqueles bacharéis em direito que buscam ali estarem mais ligados à filosofia do direito, porque é um ramo muito importante para chegarmos às soluções nesses momentos mais difíceis. Porque enquanto a sociedade ela está vivendo o seu cotidiano normal, digamos assim, nós teremos ali diversas formas de resolver os conflitos, de resolver os problemas sociais. Mas diante de um problema peculiar, como é o da pandemia, nós devemos buscar as soluções naquelas pessoas que já estão mais, vivenciam mais esse pensar o direito. E hoje, essa noite aqui, estamos também aqui para isso, não é? Pensar em soluções para as diversas situações que surgiram. Então, para finalizar essa parte doutrinária, conceitual, eu gostaria de deixar registrado então que o Código Civil de 1916, nós abandonamos essa visão de que o juiz é a boca da lei, simplesmente. É uma visão em que basta a norma. Nós percebemos que não basta a norma. Vocês vão ver aí nas soluções trazidas pelos profissionais competentes para isso, por aqueles responsáveis por tentarem trazer uma solução, vocês vão perceber que não basta a norma, não basta a previsão normativa para chegarmos à solução. Precisamos ir além disso.
e o Código Civil de 2002 trouxe um sistema então mais aberto, mais dinâmico, em constante diálogo, né, que é o chamado diálogo das fontes, em que a norma não é suficiente. Direito então passa a ser fato, valor e norma. Pois bem, entrando mais no tema da noite então, que é esse diálogo, né, entre direito e pandemia, e como isso alterou as relações negociais, vamos ver então quais são as previsões do Código Civil que são passíveis de serem buscadas para se buscar um reequilíbrio contratual, uma revisão pelo magistrado de algumas relações. Vocês vão perceber que relações de consumo, relações contratuais de locação, elas não tiveram alterações em determinados momentos, para determinados casos, justamente por existir uma legislação especial. Então, se a Constituição ela determinou, né, ela fez uma promessa ali, o legislador originário fez uma promessa em que os consumidores deveriam ser resguardados, os trabalhadores, né, e tantas outras minorias ou indivíduos que precisam de uma proteção especial, nós veremos que durante a pandemia essa proteção é um pouco relativizada, justamente porque a gente vai entrar no conceito de caso fortuito, força maior, em que a imprevisibilidade ela é decorrente justamente desse momento. Então, não era previsível que acontecesse, então o reequilíbrio ele é necessário para ambas as partes. Nós vamos perceber que a revisão judicial para trazer o reequilíbrio contratual, ela vai depender de diversos fatores e em alguns deles o próprio poder público não permitiu essa revisão, como a gente vai ver. Então vamos ver alguns dos artigos que vocês podem utilizar justamente para convencer o magistrado, para às vezes convencer o seu cliente de que ele tem ali um direito passível de ser buscado uma solução judicial. Então o artigo 317, ele fala da desproporção, né? Motivos imprevisíveis que vão trazer uma desproporção entre o valor da prestação que é devida e a qual prestação seria devida no momento da sua execução. Uma vez identificada essa desproporção, vocês podem se basear no artigo 317 para que o juiz corrija, a pedido da parte, essa prestação, para que se assegure o valor real. Então, por exemplo, num contrato em que a desproporção causada pela pandemia causou uma diferença gritante no valor da prestação, em tese vocês podem buscar o Poder Judiciário para que o juiz revise essa prestação. O artigo 393, ele já vai dizer que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior. Então, eu não lembro qual foi o doutrinador que disse isso, mas não há um momento mais característico para a gente identificar aí um evento de força maior, né? Existe aquela discussão, alguns discutem que você não vai conseguir identificar aí se é um evento de força maior ou de caso fortuito. E aí a única diferença vai ser a questão da ação, se é uma conduta humana, se é um evento da natureza. Mas não faz tanta diferença, tá, gente, para vocês que estão buscando, por exemplo, uma revisão de um contrato com base nessa alegação. Por quê? O fator principal vai ser a questão da imprevisibilidade. Ambos os fatos são imprevisíveis. Então, diante de um fato jurídico, né, que é aquele fato que tem relevância para o direito, né, porque ou fez surgir ou alterou uma condição ali dada pelo direito como devida ao indivíduo. O evento de força maior ou de caso fortuito, ambos são imprevisíveis, tá? A diferença entre os dois, para a doutrina, é justamente somente essa questão de ser um evento da força da natureza ou um evento humano. Mas no caso da pandemia, você vai encontrar soluções para ambos os lados, porque há quem diga que é um evento causado pela conduta humana, por um erro lá do laboratório na cidade de Wuhan, na China. Há quem diga que é um evento da natureza, porque é algo que é uma força maior, né, justamente da natureza, que é impossível de ser prevista.
mas não faz diferença. O que importa é que a pandemia, ela trouxe esse evento de força maior, né? Ou de caso fortuito aí, que são imprevisíveis, e com base nisso você pode utilizar, esse é o principal argumento, tá? Para se utilizar para tentar uma revisão judicial. É justamente alegar que estamos diante de um caso fortuito de uma força maior. Qual o grande problema? E o que eu gostaria de deixar registrado para vocês, porque essa é a conclusão que todos estamos chegando depois aí de 8 meses, mais ou menos, né, de pandemia. É que justamente esse evento, esse caso fortuito, ele trouxe desproporção para todas as partes. Então não é possível você, ali na defesa de somente uma das partes, esperar que a solução dada pelo magistrado seja em benefício somente do seu cliente, por exemplo. É essa visão que nós devemos ter, essa visão que eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje, é de que nesse momento, né, de pandemia, nesse momento de situação imprevisível, nós devemos ter esse pensamento um pouco social, né? Um pensamento que justamente eu trouxe aí do Código Civil de 2002, essa principal mudança, que foi essa busca de uma preocupação com o social ao invés do indivíduo. E é justamente essa visão que a gente precisa ter nesse momento, porque é uma situação, além de ser difícil, né, pela morte de muitas pessoas, mas também é uma situação que nos une como indivíduos e que precisamos ter esse pensamento para buscar as soluções também nas relações negociais, nas relações contratuais. Então, ok, vamos usar muito o caso fortuito, a força maior, como uma tentativa ali de reequilibrar o contrato. Mas não só isso, tá? O artigo 607, ele também traz que a morte, por exemplo, das partes traz uma situação que pode trazer uma alteração no que foi inicialmente negociado, tá? A impossibilidade de continuar o contrato, motivado por força maior, por exemplo, é um evento que também pode ser utilizado. Então, vocês vão perceber em diversos dispositivos no Código Civil essas situações de força maior, de caso fortuito. E aqui só vou citar mais alguns. No contrato de empreitada, onde o empreiteiro pode suspender a obra por motivo de força maior. No contrato de transporte, também por motivo de força maior, o itinerário pode sofrer as alterações. No Código de Processo Civil, vamos encontrar no artigo 313 que o processo se suspende por motivo de força maior. E isso, quem advoga, né, quem está acostumado com a lida da advocacia ou do Poder Judiciário, sabe o quanto isso sofreu nesse momento de pandemia, em que os prazos processuais foram suspensos, os processos físicos ficaram suspensos por mais tempo que os processos eletrônicos, logicamente. O atendimento normalizou em algumas comarcas, em outras não. Então houve todo um aparato aí do Poder Judiciário também em sua administração para lidar com a questão dos prazos. Então tudo isso, tá, são exemplos de que a força maior, o caso fortuito, eles trazem também essas situações diferenciadas que podem ser utilizadas para se buscar um reequilíbrio ou um ajuste pelo que estamos passando. E em relação às teorias, né? A primeira teoria que vocês vão se deparar nesse momento de pandemia para poder renegociar, para poder revisar um contrato, é a teoria da imprevisão, a teoria da onerosidade excessiva, né? É a primeira que vem em mente, porque o artigo 478 do Código Civil vai trazer que se a prestação de um contrato se torna excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra parte, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, o devedor pode pedir a resolução do contrato. Então, a teoria da imprevisão, e a que busca combater a onerosidade excessiva, ela é a primeira que a gente pensa justamente para resolver os contratos. Mas esse é o cuidado que a gente precisa ter e essa é a visão que vocês precisam adotar para esse momento. Não vamos buscar a solução que o artigo 478 traz, que é a resolução do contrato. Se vocês perceberem, se vocês estudarem, buscarem beber das fontes aí dos principais estudiosos ou dos magistrados que mais atuam nesse momento,
vocês vão perceber que a intenção não é resolver os contratos, né? Não é identificar essa onerosidade somente para uma das partes e resolver o contrato. A intenção primordial é manter essas relações. Então, tenham em mente que nesse momento de pandemia, o principal que as partes, os advogados, os magistrados devem buscar é a manutenção dos contratos, tá? Essa é uma briga, é uma luta que todos nós estamos tendo, porque é como eu disse, num momento de pandemia, nós precisamos mudar um pouco o foco, né? Mudar um pouco a chave que temos às vezes dessa advocacia às vezes combativa ou do excesso, vamos dizer, de ações judiciais, né, da judicialização exacerbada aí para tentar resolver tudo na base do processo, para justamente trazer um reequilíbrio pelo consenso, pelo acordo, que é o que vai se buscar nesse momento. Tanto que vocês vão perceber aí que as principais medidas adotadas vieram justamente combater essa resolução do contrato e a devolução do dinheiro, por exemplo, pelo cancelamento de um voo, pelo cancelamento de um evento. Então, as soluções, tanto através de medidas provisórias quanto nas propostas legislativas, é justamente de dar um tempo para o fornecedor, para a parte mais forte, digamos, da relação ali de consumo, devolver o dinheiro, remarcar um evento ou uma passagem aérea, mas também sem prejudicar o consumidor. Então, a teoria da imprevisão, da onerosidade excessiva, ela vai trazer essa possibilidade, mas a grande problemática é essa. Vocês percebam que o artigo fala em extrema vantagem para uma das partes. E nesse momento de pandemia, nós não conseguimos identificar que há uma extrema vantagem para qualquer das partes, né? Ambas as partes estão sofrendo muito com o que está acontecendo. Seja, por exemplo, o fornecedor, porque está com seu negócio fechado, está com seu empreendimento paralisado, seja o consumidor que também está sofrendo de uma maneira terrível os efeitos da pandemia. Então, essa é a importância da gente estar aqui estudando, da gente estar aqui dialogando, porque são esses cases difíceis que os juízes eles têm que se deparar e têm que se utilizar das regras de interpretação, né, das maneiras de integração da norma jurídica para se chegar a uma solução justa. Então nós sabemos que quando duas normas ou princípios ali de mesma estatura eles entram em conflitos, o juiz tem que usar a ponderação de valores e chegar a uma solução justa. Ele vai simplesmente dizer que um princípio está acima do outro para aquele caso específico. E esse exemplo da pandemia é um caso claro, né, para a gente enxergar isso aí. Se pensem como juízes, né, diante de uma causa em que um locador está impossibilitado ali de retirar um locatário, retirar um inquilino por falta de pagamento do aluguel, enquanto que o inquilino está sem condições de pagar o aluguel em razão da pandemia, que está sem emprego, não está exercendo atividade. Então, o juiz, diante de um caso difícil desse, ele vai precisar justamente fazer essa reflexão que nós estamos fazendo aqui. Ele simplesmente não vai poder pegar o artigo 478 e dizer esse fato extraordinário, imprevisível da pandemia está trazendo uma vantagem para uma das partes. Não. Muitas vezes a desvantagem é para as duas. Então vamos lá, vamos tentar enxergar então qual seria a solução. O artigo 479, logo depois, ele fala que a resolução pode ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Olha aí uma alternativa legal em que o consenso, né, o acordo pode vir a solucionar esses problemas. Então, a própria lei traz a previsão de que uma das partes pode modificar as obrigações, as condições do contrato para evitar essa resolução, que, repito, é o que deve ser buscado hoje, a manutenção dos contratos para que a longo prazo todos sejam beneficiados. Artigo 480 vai trazer a questão das obrigações contratuais. Quando as obrigações cabem a apenas uma das partes, ela pode pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la. Então, assim, vocês vão perceber que essa busca de diversos artigos pode ser uma solução
para se chegar a um consenso em relação às relações negociais aí, em relação aos contratos, por exemplo, né? Se você pega o 479, que muda as condições do contrato, o 480, em que a prestação pode ser reduzida, e veremos outros também, principalmente no Código de Processo Civil, que permite às vezes um parcelamento, né, que é utilizado lá na execução, no processo de execução, em que o devedor pode propor o parcelamento daquela dívida. Então, a solução dada pelo Tartucci, por exemplo, é essa. É pegar contratos, às vezes, de aluguel, em que ainda não há uma dívida ou já se iniciou o inadimplemento, e buscar esse artigo do Código de Processo Civil que traz o parcelamento, né, para se manter a relação ali contratual e evitar que ela seja finalizada exclusivamente por conta da pandemia. Então, dentre essas teorias que nós vimos, a gente também pode adotar a teoria da impossibilidade da prestação, sem culpa da parte, né, que é justamente isso que a gente enxerga. Não há um culpado ali pelo fim da relação ou pela impossibilidade da prestação, mas a pessoa pode buscar ali do Poder Judiciário a resolução ou a extinção sem condenação em perdas e danos, sem indenização. Então a gente vai ver que algumas soluções do Poder Executivo, por exemplo, foi justamente o cancelamento, a alteração da passagem, a realocação do passageiro ou a alteração da data do evento sem indenização. Aí, os defensores, né, do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, os defensores dos consumidores vão achar um absurdo, mas é justamente essa visão que a gente precisa ter, de que nesse momento de pandemia, todos perdem um pouco para que a relação seja mantida. Então, muitos criticaram as medidas, principalmente do Poder Executivo, por infringir aí artigos do Código de Defesa do Consumidor. Mas nós precisamos ter em mente também que não fosse assim, o prejuízo seria ainda maior, né, para os fornecedores, para as empresas, que muitas já estão quebrando, e se não houvesse essas previsões, por exemplo, que não cabe dano moral para cancelamento de voo por conta da pandemia, que é um dos artigos da medida provisória que nós vamos ver. É justamente para se evitar a quebra total, né, dessas empresas. Exceção de contrato não cumprido, acredito que vocês todos já conhecem, que é justamente se uma das partes não cumpre com sua obrigação, eu posso alegar essa exceção para também não cumprir a minha. Então, é cabível também alegar essa teoria para se revisar as relações negociais. A teoria da frustração do fim da causa do contrato também é uma teoria que foi trazida pelo enunciado número 166, né, da Jornada de Direito Civil, terceira Jornada de Direito Civil. A frustração do fim do contrato, como hipótese que não se confunde com a impossibilidade da prestação, que é outra teoria que nós já vimos, ou também com a onerosidade excessiva, que foi a primeira teoria, ela também tem aplicação pelo artigo 421 do Código Civil. Se por um motivo estranho às partes o contrato perder sua razão de ser, será reputado extinto, sem perdas e danos. Então, assim, são teorias que anteriores à pandemia, mas que já trazem uma solução parecida, né? Situações estranhas, situações imprevisíveis podem vir a trazer resolução do contrato sem perdas e danos, sem indenização, tá bom? A teoria do fato do príncipe, para aquelas situações em que o próprio Estado interviu para cessar as atividades, então o próprio Estado interviu naquela relação negocial. É um fato do príncipe. Também pode ser utilizado. Olha, por conta dessa intervenção do Estado, eu estou impossibilitado de cumprir a prestação. Tá? Então a solução dada pela legislação vai ser suspensão dos pagamentos ou resolução futura, sem culpa para qualquer das partes. Essas teorias são todas as que estão buscando responder esse momento de pandemia sem trazer um culpado, né? Para trazer talvez uma solução mais justa. Todas essas teorias que eu estou trazendo são possíveis de aplicação a depender do caso concreto e muitas vezes uma vai ser mais justa que a outra, né? A depender do caso concreto levado ali ao magistrado. Mas, de novo, o que eu sempre busco, né, de deixar para os meus alunos ou para aqueles que estão
desfrutando de um raciocínio ali construtivo, é que nesse momento de pandemia nós devemos buscar não a resolução dos contratos, não o fim dos contratos, mas sim a sua adequação. É claro que em diversos momentos isso não vai ser possível, mas devemos buscar a todo custo essa manutenção das relações. E aí, finalizando essa parte da teoria, eu reitero aqui a sugestão dada pelo Flávio Tartucci, que é da moratória legal do artigo 916 do CPC, que é depósito de 30% e parcelamento do restante. Nós sabemos que no processo de execução, o devedor, né, no prazo dos embargos, ele pode depositar 30% do valor atualizado da dívida, ali acrescido de custos e honorários, e parcelar o restante. Então o Tartucci traz essa solução específica do processo de execução para essas relações da pandemia. Olha que interessante. Você vê que os doutrinadores eles buscam pensar em diversas soluções para auxiliar os magistrados, para auxiliar aqueles que estão nessa situação. E aí, como eu já falei do direito do consumidor, nesse momento, também nós devemos, às vezes, relativizar, né? Apesar da importância que temos, eu mesmo, como advogado de muitos consumidores, atuo nessa área, sei da importância do código, mas nesse momento de pandemia nós devemos também preservar as empresas, protegendo os consumidores. É possível, né, realizar os dois sem necessidade de sacrificar qualquer um deles. Então, em respeito à vulnerabilidade do consumidor, à saúde e segurança do consumidor, à sua hipossuficiência, mesmo nos contratos de adesão, em que o risco do negócio é do fornecedor e ele tem essa responsabilidade objetiva, nós sabemos que nesse momento de pandemia, os fornecedores têm que cumprir o direito de informação para justamente trazer essa possibilidade de remarcação de passagem, de cancelamento de evento com devolução dos valores ou remarcação, buscando manter justamente essas relações. Tá? Então, para finalizar, para também não tornar a discussão muito longa, vamos tratar nessa parte final quais são os projetos de lei, quais foram as medidas adotadas pelo Poder Executivo e Legislativo para se chegar a uma solução em relação ao direito civil na pandemia. Então, em 20 de março de 2020 foi decretado aí o estado de calamidade pública por conta da pandemia, tá? O decreto legislativo número 6, e a partir de então diversas propostas visaram tratar das relações negociais. Gostaria de citar algumas delas. Medida provisória número 925 se tornou, né, foi convertida em lei 14.034 agora em agosto, tá? Que vai trazer justamente a questão da aviação civil brasileira. Então, vocês sabem que através dessa MP, que foi convertida em lei, né, foi promulgada, ela vai trazer que as passagens aéreas devem ser reembolsadas ao consumidor, né, pelo cancelamento do voo, no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020. Tá? O transportador, aí, as empresas aéreas, devem reembolsar então esse valor em até 12 meses contado da data do voo cancelado. Tá? Observada a atualização monetária com base no INPC e prestação de assistência material quando for o caso. Tá? Então, em relação a voos, essa é a regra da MP que foi convertida em lei. Reembolsa o valor da passagem em até 12 meses da data do cancelamento, tá? A data do voo cancelado. E aí o consumidor ele vai ter a opção de receber o crédito desse valor maior ou igual ao da passagem aérea. E com a opção também de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, ou remarcação da passagem, sem qualquer ônus. Então, o que a gente viu na prática, o que chegou muito para mim, pelo menos, de consumidores, de clientes, é que as empresas estavam cobrando taxas, né? Só que não pode. A taxa é só se houver a desistência ali do voo, sem ser nesse período, tá? E caso o consumidor não aceite a reacomodação, não aceite a remarcação. Porque a remarcação aí é uma opção das empresas.
Tá? Então eu tive casos, por exemplo, de empresas internacionais sem filial no Brasil, que a regra é uma regra específica lá, por exemplo, da Europa, e que previa que a empresa podia remarcar a seu bel prazer. Então nada podemos fazer nesses casos, porque existe uma legislação própria para isso. Mas aqui no Brasil o que está valendo é essa. Então, com essas opções para o consumidor, e o consumidor ele pode, por exemplo, desistir do voo, se foi entre 19 de março e 31 de dezembro, ele pode optar pelo reembolso nesses 12 meses, mas com o pagamento de penalidades contratuais, né, se ele desistiu do voo, tá bom? Outra questão importante que chegou muito para mim também e que eu sempre alertei aos consumidores. Essa reacomodação, essa remarcação do voo independe da forma que foi feito o pagamento, tá? Então muitas empresas estavam, mas como o seu foi milhas, como o seu foi pontos, né? Como foi por crédito, então não se enquadra. Nada disso, tá? A lei é clara, seja qual for a forma de aquisição do bilhete, a remarcação do voo, esse crédito em até 12 meses é direito do consumidor sem qualquer abatimento, sem qualquer taxa. Tá bom? E outro detalhe também é que é a própria empresa que tem que buscar aí a reacomodação nas faturas de cartão de crédito também, quando foi compra por crédito. Outra medida provisória que foi convertida em lei também é a medida 948 de 2020, convertida na Lei 14.046, que é a questão do cancelamento dos shows, dos espetáculos, dos eventos, tá? Então, o que ficou definido? As empresas, né, as casas de eventos não estão obrigadas a reembolsar os valores aos consumidores, desde que assegure a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos, e disponibilize um crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nessas empresas, tá? Que também pode ser usado em até 12 meses do fim da pandemia. Então foi muito discutido isso, porque o Código de Defesa do Consumidor é bem claro ao trazer disposições sobre essas situações, que tem um reembolso integral e tudo mais, mas está valendo essa lei que é justamente para esse momento de pandemia, que é nesses 12 meses, disponibilizar um crédito, remarcar os serviços e aí não vai precisar reembolsar os consumidores, tá? Não pode ter multa por cancelamento do contrato, que também é uma demanda que chegou muito a mim, principalmente de buffets, casamentos e festas. Não pode ter nenhum tipo de multa ou de taxa, tá? E um artigo que foi muito criticado, que eu já citei aqui, é a questão de não ter dano moral, tá? Cancelamento ou adiamento de contrato dessa natureza, de relação de consumo, regidos por essa lei da cancelamento de eventos, não ensejam em dano moral. Foi uma tentativa aí, né, do próprio legislador, do próprio Poder Executivo, de evitar mais um encargo para as empresas de se verem em ações aí indenizatórias por danos morais por esses cancelamentos, que são cancelamentos justamente por conta da pandemia, tá bom? E por fim eu gostaria de falar da lei transitória, né, temporária, que é a Lei 14.010, né, de junho de 2020. Ela é uma lei que nasceu já com prazo de validade, ela sofreu críticas porque ela teve um termo inicial, ela traz um termo inicial de 20 de março, que é quando começou tudo, mas ela foi publicada em 12 de junho, né, no Dia dos Namorados, fazendo menção ali dentro da lei a períodos anteriores. Então muitos criticaram essa demora do presidente em promulgar essa lei, porque justamente ela vai estar trazendo prazos anteriores ao início da vigência dela. Mas basicamente ela paralisou os prazos de prescricionais de decadência, tá? Desde a entrada em vigor da lei, que é 20 de março de 2020, até 30 de outubro, tá? Os transtornos causados pela pandemia no equilíbrio econômico dos contratos não têm eficácia retroativa, ou seja, é somente para esse momento de pandemia, tá? E não considera fato imprevisível para revisão judicial, teoria da onerosidade excessiva, como a gente viu, com exceção do Código de Defesa do Consumidor
e relações locatícias, tá? Então, assim, para essa lei, as relações que não sejam de consumo ou não sejam entre locador e locatário, as pessoas não podem se utilizar desses argumentos de aumento de inflação, variação cambial, desvalorização da moeda para justificar a revisão dos contratos, tá? Somente se for relação de consumo. Aí eles não quiseram mexer no vespeiro, né? Não deixaram a revisão judicial para situações que não se enquadram como relação de consumo, mas pelo menos estão trazendo uma previsão que evita, né, a resolução desses contratos por esses motivos nesse momento de pandemia. Suspendeu também o artigo 49 do CDC, que permitia aí a devolução de produtos comprados pela internet, aqueles 7 dias, né? Não permite, no caso de delivery, que ninguém usava isso, nem vai usar, mas ninguém vai buscar devolver, por exemplo, um alimento por conta de 7 dias ali, mas de qualquer forma está suspenso. E também nenhum juiz está dando liminar em ações de despejo, né? Eu acho que vocês já sabem disso. A partir de 20 de março até 30 de outubro, os juízes não dão liminar de despejo, mas continua valendo, lógico, as disposições que tratam da utilização do imóvel pelo locador, se por conta de alteração de relação de trabalho, né, de local de trabalho, ele pode pedir o imóvel, mas liminar de despejo não. Suspendeu também os prazos da uso capião, né, os prazos de aquisição ali para uso capião, e autorizou então assembleias e votações virtuais em condomínios também, determinando aos síndicos que prestem contas também desse período, tá? Essas são algumas mudanças dessa lei transitória, 14.010. O regime concorrencial ela também trouxe mudanças, porque suspendeu até 31 de outubro a proibição concorrencial de venda de produtos ou serviços a preços que estejam ali sem justificativa abaixo do preço de mercado. Então, essa previsão que trazia essa proibição essa briga de preços, né? Ela está teoricamente suspensa até 31 de outubro, justamente porque a gente sabe que nesse momento essa briga de preços ela não se justifica e às vezes pode ser uma saída no momento de desespero, digamos assim. Regime domiciliar, né, para prisão de alimentos, a gente sabe também que é uma mudança que foi importante. Então, para quem advoga em direito de família sabe que não adianta pedir prisão do devedor de alimentos agora, mas já está chegando ao fim, né, a 31 de outubro, que está proibida. A partir de então, vocês podem pedir novamente a prisão do devedor. Então, justamente são essas as principais previsões que nós temos hoje que influenciam nas relações negociais por conta da pandemia. As saídas adotadas pelo poder público muitas vezes vão atender às necessidades em relação ao direito civil, mas o debate é constante, as ideias podem ser debatidas à vontade, principalmente no seu aspecto argumentativo ali perante o magistrado, nas ações judiciais, e nós sabemos que nada está 100% definido. Existe a previsão legal, o que está valendo é isso que eu passei para vocês, mas nada impede que vocês demonstrem ao juiz uma situação diferente daquela geral trazida por essas previsões, tá? O que vai valer mesmo, o que vai ser importante de demonstrar para o magistrado? Esse convencimento de que a situação do seu cliente se diferencia, ele está de fato sendo onerado ali de forma excessiva, né? Ele está numa situação que traz um desequilíbrio total, principalmente numa relação de consumo. Então, não se afastou de forma alguma o Código de Defesa do Consumidor, mas o que está se vendo é uma relativização, às vezes, da resolução do contrato ou da sua adequação, justamente para se evitar uma intervenção do Poder Judiciário nessas relações jurídicas privadas para buscar esse reequilíbrio, tá? Nesse cenário aí de força maior, que é o da pandemia. Então, muito se discutiu em relação à redução do aluguel comercial, muitos juízes deram essa redução justamente nesse diálogo das fontes, né? Buscando essas soluções em outros dispositivos, e a gente vê que existe sim, às vezes, a possibilidade de um parcelamento,
de um depósito de 30% de parcelamento do restante, para se evitar aí o fim da relação de locação. Mas a regra é que não existe nenhuma possibilidade de você postergar o pagamento, isso vai ser tudo negociado. O ideal é que seja negociado, que seja consensual, justamente para se evitar o fim da relação. Uma orientação que eu dou aos colegas advogados é que sempre busquem, né, nos pedidos, comprovar que o cliente de vocês ele não tem condição de manter aquela relação jurídica, então ele precisa de uma revisão judicial, ele precisa de um reequilíbrio, porque ele está sem poder exercer suas atividades, o comércio da sua cidade não permitiu a abertura ainda, mas tragam documentos, porque muitos clientes estão buscando essas revisões e não comprovam. Eu tenho clientes que aumentaram os seus lucros na pandemia, né? Aumentaram as suas atividades. Então não se justifica o pedido de revisão judicial em nenhum momento, mas eles querem se aproveitar de um discurso, se aproveitar de uma situação que muitos estão passando às vezes, para também ter um benefício. Então, busquem orientar, conscientizar os seus clientes e a nós próprios, justamente no sentido de se utilizar dessa revisão, se utilizar do Poder Judiciário para rever situações jurídicas privadas, mas para pessoas que de fato precisam dessa revisão, tá bom? Porque nós sabemos que a regra é de não intervenção nas relações privadas, né? Os magistrados eles vão intervir quando de fato se enxergarem ali uma violação ao direito fundamental ou um desequilíbrio ali gritante, tá? Por fim, gostaria só de citar que em relação às instituições de ensino há uma polêmica muito grande, que é a questão das aulas online. Muitas instituições mantiveram o valor das mensalidades, apesar de ser exclusivamente online. Então, o que vai definir é justamente quais são esses custos comprovados que a instituição teve para transformar o curso físico em um curso online e qual foi o custo dessa operação, o quanto que eles perderam e se a qualidade do ensino continua a mesma. Tá? A grande discussão é essa hoje, mas o que a gente vê na prática é, de fato, uma negociação ali entre os pais, entre os professores, ali entre a direção da instituição, para se buscar uma redução da mensalidade, nada mais justo, principalmente pelo excesso de trabalho que agora os pais estão tendo, né, para educar os filhos dentro de casa, já que as aulas online muitas vezes não são satisfatórias para as crianças. Esse é um panorama geral que eu gostaria de dar a vocês em relação aos negócios jurídicos, né? As relações negociais em tempos de pandemia. Fico aí à disposição para dúvidas, para feedback, para comentários, tá? Através do meu e-mail, germanodosanjos@gmail.com. Podem mandar um e-mail lá para a gente discutir, podem mandar pergunta. Gostaria de responder pessoalmente. Sabemos que em breve vamos voltar a esses encontros, né, presenciais, que é muito melhor, é muito mais gostoso, mas fico à disposição também para continuar nesse atendimento aí à distância, né, pelo vídeo, por e-mail, tá? Então, germanodosanjos@gmail.com. Fiquem à vontade para mandar qualquer mensagem. Agradeço novamente pela oportunidade e espero que a gente possa continuar trocando ideias, trocando conhecimentos em outras oportunidades para continuarmos pensando o direito e em que soluções podemos enxergar também, né, na pandemia. Agradeço aí mais uma vez ao Dr. Guilherme, ao Dr. Roberto, ao Dr. Dauro Machado e fico então à disposição dos senhores para futuras oportunidades. Muito obrigado.